Os antigos dizem que a lenda do Saci Pererê surgiu no sul do Brasil em meados do século XVII, e as histórias populares falavam das travessuras de um pequeno índio de rabo, que assustava os animais e destruía plantações. Quando a lenda chegou ao norte do país, por influência da cultura africana na região, o personagem sofreu algumas mudanças. Passou a ser negro, usar um gorro vermelho e a fumar cachimbo, tendo uma perna só por ter perdido a outra numa luta de capoeira. Nas comunidades rurais ainda se transmite a lenda de geração em geração, e nas escolas é ensinado sobre a lenda e comemorado também no Dia do Folclore. O Saci ficou muito conhecido por causa dos livros de Monteiro Lobato sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, que quando teve a adaptação para a TV, tornou as histórias do Saci conhecida pelo Brasil todo e em alguns lugares do exterior. A data escolhida de 31 de outubro para homenagear o Saci foi criada pela Comissão de Educação e Cultura em 2013, com o objetivo de valorizar o folclore nacional ao invés do Dia das Bruxas, Halloween. Em São Paulo, a data já havia sido oficializada em 2004 no estado. A ideia era fortalecer uma identidade nacional e a autoestima do povo brasileiro, festejando um mito nacional, o Saci, conscientizando a população sobre a rica cultura do folclore brasileiro. Foi a oportunidade de dar aos jovens a alternativa para festejar a própria cultura e não uma cultura importada dos Estados Unidos. Apesar de muitos acreditarem que o Dia das Bruxas, ou Halloween como é mais conhecido, teve sua origem nos Estados Unidos, isso é falso. Tudo começou no Reino Unido. Até o século XVI, numa tradução livre, Halloween significava a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. Do século XVIII em diante, muitos dos historiadores acreditam que a origem do Halloween era um festival celta que indicava o fim do verão. Apenas em 1845, com a grande migração do Reino Unido para os Estados Unidos, foi que apareceram as primeiras referências ao Halloween, que a princípio juntavam tradições da colheita americana com as brincadeiras trazidas do Reino Unido. O espantalho de milho, assim como as abóboras com luzes ou esculpidas, passaram a fazer parte da tradição. E apenas em 1920 foi que os doces ou travessuras passaram a fazer parte do Halloween. Atualmente, o festival tem diferentes finalidades. Celebra os mortos ou a época da colheita e marca o fim do verão e o início do outono no hemisfério norte. Ao mesmo tempo, vem ganhando novas formas e dado a oportunidade para que adultos brinquem com seus medos e fantasias de uma forma socialmente aceitável. Difícil fazer os jovens brasileiros apreciarem mais o Dia do Saci do que o Halloween. Com tantas crianças aprendendo inglês e estudando a cultura norte-americana, parece bem mais divertido bater em portas e gritar: doces ou travessuras? Nenhum filme aparece em destaque falando sobre o Saci. Apesar do folclore ser lembrado em escolas, entre os adultos pouco se fala sobre lendas e mitos brasileiros. Fica aí um debate interessante: Saci ou Halloween?